pessoal, tudo bem com vocês? Professor John, aqui do Projeto Beija-Flor, começando mais uma aula aí. Hoje a gente vai ver sobre esse instrumentinho aqui, ó, o violino, né? Nós vimos a aula passada sobre a origem dele, de onde que ele veio, as famílias de luthiers, os que fabricam, né, o violino, as mais importantes. E hoje nós vamos estar conhecendo um pouquinho sobre a anatomia do violino, beleza, pessoal? Antes de começar a aula, curta a nossa página, se inscreva no canal, manda suas dúvidas, mandem aí sugestões, o que vocês estão achando, o que vocês estão querendo aprender sobre música, que isso é importante para a gente fazer algo, né, aí, legal, um conteúdo bacana, de qualidade, com carinho aí para vocês, ok? E um recado muito importante, não deixe de ir lá embaixo nos comentários e marcar a sua presença. Ó, professor, aqui quem está falando, escreve o nome, assistir a aula, ou então assistir a aula, né? Deixa o nome lá, que aí o professor já vai saber que você assistiu a aula e sua presença está sendo marcada, ok? Vamos começar a aula? Então vamos lá. Então nós vimos a história desse instrumentinho aqui. O bichinho é pequenininho, né? Mas tem um som muito bonito, muito interessante. O violino, lembra, é um instrumento que ele foi feito para... é o que mais se aproxima, né, na voz humana ali. E o violino ele tem várias partes, né? Ele é composto por várias partezinhas, tá vendo? Esse violino aqui tem uma história interessante também, igual eu falei do violão, né? Esse violino aqui é muito antigo. Ele pertenceu ao meu avô, que tocava também, e o neto aí seguiu a tradição, né? Então é um violino que tem história aí na família. Então, hoje está comigo, aí tocando aí, todo lugar que eu vou, ele tá junto. Então vamos lá, as partes do violino, né? Como o violão ele é composto pelo braço, o corpo aqui. Tá vendo que o violino ele tem esse caracolzinho aqui, ó, né? Esse enfeitezinho aqui, isso aqui a gente chama de voluta, né? Então, a voluta. Além da voluta, a gente tem essas partes aqui que a corda fica presa, que a gente chama de cravelha. No violino a gente chama de cravelha. Tudo feito de madeira, tá, pessoal? O violino, o interessante dele é isso. As únicas partes de metal que vai ter são as cordas. Por quê? Porque tudo que for de metal, né, ela tira um pouco do som do instrumento. Então o interessante é fazer a madeira vibrar. Quando a corda é tocada, a madeira vibra e o som expande mais. Então a gente tem aqui a voluta, a cravelha, por onde a gente coloca as cordas e afina, né, o instrumento, aperta e solta. Aqui no braço do violino a gente tem esse pedaço aqui de madeira que a gente chama de espelho. O espelho é onde a gente vai executar as notas aqui, apertar as notinhas. E o diferente dele, pessoal, do violão, dos outros instrumentos, é que ele não tem os trastes marcando a casinha. Olha lá, o braço dele, ó, é liso. Ixi, agora. Mas nada, né, de dificuldade aí. No começo, quando a gente vai aprender, a gente coloca umas fitinhas marcando o lugar de cada posição de dedo, as posições que a mão vai ficar. Com o tempo que a gente vai tocando, vai facilitando, a gente vai decorando, memorizando e o dedo vai automático ali. Então, parece difícil, mas não é. É um instrumento muito tranquilo. O espelho, o violino, como eu disse, né, vai ter 4 cordas, né? Uma mais grave, vai até chegar na mais agudinha aqui. 4 cordinhas. Essas cordas aqui, antigamente, lá, lembra quando a gente viu a origem dos violinos? Lá, quando começou a ser feito, era feito de tripa de animal, especificamente de tripas de carneiro. Mas como foi começando a ter as orquestras, grupos maiores de instrumento, eles viram que tinha necessidade de colocar mais instrumento para o som poder expandir. Então foi aí que foi criado outros tipos de cordas, né? Cordas de nylon, cordas com algum material por dentro revestida de metal, e hoje surgiu as cordas de aço também. E esse daí é o sonzinho das cordas aí, tocado, beliscado. Quando a gente belisca, a gente chama de pizzicato, lembra? Beliscado, né? A gente está beliscando a corda. Voltando às partes do violino, a gente tem o corpo do violino, aqui, ó. Né? No corpo do violino a gente vai ter esse desenho aqui, ó, que é por onde sai o som do instrumento. Esse desenho a gente chama de F, tá?
os Fs, é por onde sai o som. Essa madeirinha aqui em pé, tá vendo? Onde a corda, as cordas ficam apoiadas, é o cavalete. Ele é muito importante no instrumento. A corda vibra, ela vibra o cavalete, que passa por outra pecinha que eu vou falar daqui a pouco, que tem lá dentro do violino, que faz vibrar a caixa acústica e sai o som do instrumento. Ele é pequenininho, mas tem muita coisinha aqui, ó. Tá vendo que ele tem um redondinho aqui embaixo, né? O violino a gente fala que ele é abaloado, né? Ele é meio redondinho. E aqui a gente chama de bojo, né? Ó, essa parte aqui do instrumento, o bojo. Essa aqui, ó, é o C, por onde passa o arco, que a gente vai falar daqui a pouco. O estandarte, onde a corda é presa. Isso aqui é um microafinador, é como se fosse um afinador, né? Se falta pouquinho ali na corda, a gente mexe aqui, evita de mexer na cravelha, para não ter risco de arrebentar ou outro acidente do tipo, né? Então a gente mexe aqui, ó, falta um pouquinho coisa para chegar na afinação, dá uma giradinha, a corda chega, beleza. Eu só coloco na corda Mi, lembra que o metal tira o som do instrumento? Então não tem necessidade de pôr nos 4. Se quiser pôr, pode pôr. Mas eu coloco na corda Mi porque a Mi é mais sensível, é mais fininha, então corre o risco de arrebentar mais fácil. Então aqui a gente mexe por aqui no microafinador para chegar na afinação. Para segurar o estandarte, que é essa peça aqui, tem o botão, que é essa pecinha de madeira aqui também que fica presa aqui, que segura o estandarte no violino. Essa outra peça aqui, ó, nós chamamos de queixeira. A queixeira é onde a gente apoia o queixo, né? É onde a gente vai segurar o instrumento aqui na hora que a gente for tocar, para facilitar, ok? Então essas são as peças do violino. Ah, e lembra a pecinha que eu falei que tem lá dentro? É uma madeirinha que fica justamente aqui embaixo do violino, encostando no tampo de cima e no tampo de baixo. Essa madeirinha, né, um pedacinho de madeira assim pequenininho, chama alma, é a alma do instrumento. Então dependendo onde a alma tá ali, já interfere no som do instrumento. E se a gente tirar a alma, não sai som do violino, né? Fica aquele som xoxo, baixo. Então é a alma do violino, é o que faz o violino soar, o violino ter vida, né? Então isso é a alma do violino. Então essas são as partes do violino, instrumento pequenininho aqui, ó. Olha aí, né? Voltando aqui com outra peça do violino, nós temos essa aqui, ó. Olha aqui. Esse é o arco, né? O arco é o que a gente vai posicionar em cima da corda, friccionar ela para baixo e passar na corda. É o que vai fazer a corda vibrar ali para a gente tirar o som do instrumento. Então por isso que o violino, esses instrumentos de cordas aí com arco, a gente chama de instrumentos de cordas friccionadas, porque a gente tem que pôr o arco, apertar e puxar ali a crina. Cordas friccionadas. O arco geralmente ele é de madeira, como vocês estão vendo, tem vários tipos de madeira, né? Aqui, né? Hoje se fabrica, né, esse material sintético, de nylon, então, mas os mais tradicionais feitos são de crina de cavalo, né? Crina de animal. Então, ó, são vários fiozinhos aí. Olha que interessante. E o arco a gente divide ele em 3 partes. A ponta, o meio e esse aqui a gente chama de talão, que é o final do arco. O talão é por onde a gente vai posicionar a nossa mão para a gente poder tocar ali o instrumento. Então, ponta, meio, talão. E aqui a crina, né, que vai fazer vibrar o instrumento. Tem esse parafusinho aqui também, que é a guarnição de talão, onde a gente solta. Aí a gente solta a crina, tá vendo que a crina bambeou? Ó. Pra que isso? Pra quando a gente for guardar o arco, a gente solta a crina para ele não empenar, não entortar, né? E quando a gente for tocar, a gente aperta a crina aqui e toca. Aí, além do arco, nós temos essa outra pecinha aqui. Não é uma pecinha, né? É uma pedrinha. Olha aqui. Pedrinha brilhante. Ela é muito sensível, se a gente deixar cair, ela esfarela, sabe? É uma resina isso aqui. Isso aqui chama breu. O breu, tá vendo? Tem até uma marquinha aqui, ó. Olha lá. O breu a gente usa para passar a crina do arco
Ó, a gente passa a crina no breu. Pra quê? Ele vai formar um pozinho, uma poeirinha. Essa poeirinha, né, que vai fazer, esse pozinho é que vai fazer a corda vibrar, que vai dar atrito ali na corda, para a corda poder vibrar e sair o som que a gente quer. Entendeu? Então essa pedrinha aqui é muito importante também. Todo violino, quando a gente compra, ela já vem com o breu, né? Tem os breus mais inferiores, tem os breus mais carinhos, né? De um material bom que a gente usa para a gente tocar aí as cordas, né? Temos outra peça também, que é essa aqui, ó, né? Isso aqui geralmente não vem com o instrumento, a gente tem que comprar avulso, separado. Isso aqui a gente chama de espaleira, alguns lugares chamam de ombreira, né? Mas a espaleira é justamente para a gente apoiar aqui no ombro, é um apoio para o ombro, para facilitar mais o apoio aqui do instrumento no nosso corpo, né? Então a gente apoia ele aqui no ombro, ó, põe a queixeira aqui no queixo e segura o instrumento aqui para a gente ter agilidade na hora de tocar. A espaleira, né, a ombreira, surgiu bem depois, né? Isso aqui foi uma adaptação para facilitar, né? Mas antigamente não se usava isso, né? Eles colocavam um pano aqui para não machucar e tal, né? Então lá, a gente encaixa a espaleira aqui e segurou o violino, sem as mãos, né? Olha lá. E o arco a gente passa na corda. Vocês viram? Por isso que eu falei pequenininho, mas com som bem alto, né? Então essas são as partes que compõem aí o violino, esse belo instrumento aí usado em orquestras, usado em bandas, né? Em vários grupos country, vários estilos, né? Na música gospel. Então é um instrumento muito legal. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, né? Ter visto essas curiosidades sobre o instrumento, e é uma aula que complementa a aula passada sobre as origens do instrumento. É bom a gente saber a origem do instrumento e do que ele é feito, né, composto. Então é isso, pessoal. Hoje a gente falou um pouquinho então sobre a anatomia do instrumento, as partes que compõem esse belo instrumento. Espero que vocês tenham gostado e até a aula que vem. Um abraço.